Olá, tropa de elite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Prazeres Souza de Educação Física e hoje, dia 16 de novembro de 2020, nós vamos passar um assunto para vocês tentarem responder mais uma questãozinha do Enem, tá? Gente, eu vou até pedir desculpa para vocês porque o meu aplicativo que eu dou aula para vocês, eu tive um probleminha, não estou conseguindo usá-lo. Então, a aula vai ser sem a minha imagem, mas a gente vai conseguir, tá bom? Primeiro, esse assunto que a gente vai ver hoje é um assunto que eu já discuti em sala de aula, vocês fizeram prova, que é sobre anorexia e bulimia, ou seja, a gente vai falar sobre transtornos alimentares, tá? Os distúrbios alimentares são mais frequentes do que se imagina e muitas vezes são difíceis de ser diagnosticados pelo fato de que quem está passando por esse problema não admitir que precisa de ajuda ou esconder da família e de pessoas próximas. Os transtornos da alimentação caracterizam-se por graves perturbações no comportamento alimentar. Entre eles são anorexia e bulimia. Gente, a gente viu esses transtornos, né? Graças a Deus ele cai no Enem, né? E assim, vocês têm até uns textos em relação a esses transtornos alimentares. Eu vou até falar, quem quiser, quem não tiver mais aqueles textos e quiser, pode falar comigo que eu tenho e eu envio no privado, tá? Pelo WhatsApp, porque tem muito mais coisa do que aqui nesse slide, tá bom? Vamos lá. Anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso corporal e que pode provocar problemas físicos graves. Olha só, eu não sei se você lembra, foi até uma questão da prova da gente, que a gente colocou, a pessoa que tem a anorexia nervosa, quando a autoimagem dela, ela é distorcida, ela vai no espelho, às vezes ela está com um peso normal, só que ela se vê gorda. Vocês, não sei se vocês lembram da questão da prova, que eu coloquei o espelho, uma menina se olhando no espelho, e ela muito magrinha, muito debilitada, porém, a imagem que ela via no espelho era uma pessoa gorda, muito acima do peso, como se fosse uma pessoa obesa, tá? A pessoa se olha no espelho, embora exatamente magra, se enxerga obesa, com medo de engordar ainda mais, exagera na atividade física, jejua, vomita, toma laxantes e diuréticos. É o que eu falei. Ela exagera, ela pensa realmente que ela não perdeu peso, então ela evita de comer com os familiares na mesa, né? Procura não estar junto das pessoas que saem para comer e fica o tempo todo nesse transtorno, cada vez vai perdendo peso. Tem algumas meninas que ficam até sem conseguir, eu digo meninas porque a maioria são mulheres, mas acontece com homem também. E na maioria das vezes tem umas que chegam até nem conseguir se locomover, tão magra que fica, perde massa muscular, perde controle motor, tá? Aí com medo de engordar ainda mais, exagera na atividade física, jejua, vomita, toma laxantes e diuréticos, foi isso que eu falei agora. A anorexia se manifesta principalmente em mulheres jovens, embora sua incidência esteja aumentando também em homens, foi o que eu falei. Às vezes os portadores de transtorno chegam rapidamente à caquexa, que é um grau extremo de desnutrição. Principalmente mostram que, nesses casos, o índice de mortalidade é entre 15% e 20%. Gente, é um índice muito alto, muito alto. Então, assim, o que eu falo para vocês é prestar atenção nos familiares. Não é só com a pessoa que está obesa, mas está magrinha, mas às vezes principalmente adolescente, né? Começa a procurar alternativas para melhorar a beleza. Muitas meninas que são modelos. Tem outras profissões também que acabam incentivando as pessoas a desenvolver esse distúrbio alimentar. Às vezes também até o pessoal que luta, tipo aquelas lutas que você tem que pesar antes, como o judô,
que tenha pesagem, né? Eles ficam naquele para não engordar, para não aumentar o peso e acaba desenvolvendo esse tipo de transtorno alimentar. A bulimia, né? É um distúrbio que se caracteriza por episódios recorrentes e incontroláveis de consumo de grandes quantidades de alimentos, geralmente com um alto teor calórico, seguido de reações inadequadas para evitar o ganho de peso, tais como indução de vômito, o uso de laxantes e diuréticos, jejum prolongado e prática exaustiva de atividade física, tá? Então, os portadores de bulimia não é a magreza que chama atenção. Em geral, são mulheres jovens com corpo escultural, que cuidam dele de forma obsessiva, tá? Seguem umas dietas rigorosas. O que é que acontece? A gente já viu já teve um comentário em relação a uma moça que tinha antigamente no Big Brother desse aí. O que é que ela fazia? Quando ela saía da mesa, ela corria para o banheiro e induzia o vômito. Então isso é muito frequente. Então também é outra coisa que eu na sala de aula eu falei, gente, prestar atenção nos familiares, no que as pessoas estão passando. Às vezes as pessoas têm essa cultura muito forte em relação ao corpo perfeito, e que o corpo perfeito realmente é aquele corpo que a gente pode se locomover, aquele corpo saudável, né? Não é porque eu estou acima do peso um pouquinho, mas se as minhas taxas estão dentro dos limites, minha glicose está ok, minha colesterol está ok, triglicerídeo ok, então não tem que estar com essa preocupação excessiva que as pessoas têm em relação ao corpo, tá? Então, pessoal, olha só, as pessoas que têm bulimia, ela não vai aparecer assim, a aparência dela não é uma pessoa magra, né? Igual a pessoa que tem anorexia. A diferença é a desnutrição. Os bulímicos, eles têm um corpo, geralmente, um corpo bonito, né? São pessoas que não têm extrema magreza, também não são obesos, porém eles acabam desenvolvendo outras complicações no organismo, né? Tipo destruição do esmalte dos dentes, inflamação na garganta, porque eles usam algum objeto para poder induzir o vômito, sangramentos, problemas gastrointestinais. Como a gente falou, quando o seu estômago ele não tem nenhum alimento, aquele ácido que é liberado para quebrar, né? Que eu falei, a questão da quebra dos alimentos. Se não tem alimento, ele vai direto para a parede do estômago. Então, desidratação. Então, momentaneamente, eles conseguem manter o peso por um certo período de tempo, mas depois disso, eles vão acabar adquirindo doenças. Então, não é interessante, né? E existe uma diferença entre os bulímicos e os anorexos, que a anorexia, ela visivelmente você tem uma extrema desnutrição. Já quem tem bulimia, a aparência dela é como se fosse de uma pessoa normal, tá? Aqui a questão do Enem, tá bem facinho, espero que vocês leiam e vão resolver rapidinho, tá? Ela só foi dada de presente, principalmente para quem estudou para aquela prova. E aqui a resposta da questão anterior, da semana passada, é a letra D. Aí para vocês, a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de sonhos. Vão embora, pessoal, corram atrás dos sonhos de vocês. Tem muita gente querendo fazer a gente não sonhar, mas a gente tem que sonhar para poder ver a realidade. Fiquem com Deus até a semana que vem. Um beijo. Vou tentar resolver o probleminha, mas eu acho que até a imagem ficou melhor desse jeito para vocês. Me digam lá no privado se ficou boa a imagem, tá bom?